Mais que arte agora vai ser feito, vai ser filmado em lojas lindas, em locais que eu curto muito como arquiteta. E a escolha de pessoas maravilhosas, que são tão queridas, que são consideradas da minha família, é a R. Miranda, essa construtora que eu estou muito incorporada dentro dela por participar de ideias, de projetos, estar junto, crescendo junto com eles. Então, hoje a gente vai conversar com a R. Miranda, com a Carol, com o Ricardo, Jaqueline e Larissa. E a gente vai saber um pouco mais do que tem por trás da construtora, dessa família linda e o quanto que a gente pode agregar na cidade, na construção, na vida das pessoas com uma boa construtora, com um bom empreendimento. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos. Obrigada. Queria falar aqui que eu nem falei, né, que a gente está na BS Home e é outro nível, não é, gente? A gente conversar num espaço maravilhoso, em peças de design, que eu acho que tudo fica mais bonito. Então, está sendo um prazer enorme a gente estar aqui nessa conversa. E eu queria saber de vocês, como foi que nasceu a R. Miranda? A R. Miranda, ela nasceu primeiro de um sonho de ter nossa família trabalhando e tudo, mas era apenas um sonho porque a gente nunca interferiu em nenhuma profissão deles. E aí o Ricardinho eles foram crescendo, o Ricardinho resolveu fazer engenharia, depois veio a Lala querendo fazer arquitetura e no final a Carol administração. O Ricardo é o mais velho, Mais velho. né, Que que não está aqui. Hoje ele mora fora, já faz uns anos, mas a família são 5 pessoas. Mas os 4 que estão à frente aí da R. Miranda, né? Somos nós. Então vamos lá. E a Carol, finalizando, fez a administração, que tem tudo a ver. E aí eu digo, né? Eu digo, Ricardo, tá vendo? A gente tem uma construtora nova em casa. E aí a gente começou a falar disso. E quando a gente fala de uma coisa que a gente acredita muito naquilo ali, já aconteceu. Eles viveram a construção civil, o dia a dia deles assim sempre muito presente. A gente tem o costume das refeições, a gente fazer juntos. E a gente falava muito de construção civil, a gente passava sempre em frente às obras. Então, eles cresceram naquele meio da construção civil. Então, foi uma coisa tão natural para todos eles, que é uma coisa que parecia que já tudo fluiu, porque tudo já existia para isso. E quando ela começou, há quantos anos atrás? 14 anos. 14 anos. Aí, onde é que o senhor estava nesse tempo, nesse ano, e onde é que estavam os filhos? E eu vou chamar de tia Jaque, porque é tia Jaque e tio Ricardo. Então, me falem assim, no início da R. Miranda, como estava a família naquele momento? Bom, eu sou graduado em Engenharia Civil pela UFC há 44 anos. E comecei os primeiros anos da minha carreira profissional trabalhando com barragem, projeto e controle de execução de barragem na Geonorte, onde eu me tornei sócio com meu tio, Antônio Miranda, e com o tempo surgiu a ideia de trabalhar na construção civil, porque a Geonorte dependia muito de ação de governo, projeto de estrada, de barragem, depende muito da ação do governo. Então a gente foi e abriu a Santo Amaro há 37 anos atrás, a construtora Santo Amaro, e eu fui destacado para tomar conta da Santo Amaro, e foram esses 37 anos, a gente fez cerca de mais de 22 prédios. Era a Santo Amaro, eu e meus tios, vindo da Geonorte, né? Então eu e meus tios, a gente tinha Santo Amaro nesses 37 anos. Quando eles sinalizaram que queriam dar um tempo e tal, foi quando surgiu a ideia da R. Miranda, há 14 anos. Então, a R. Miranda nasceu daí, dessa vontade de ter um negócio juntos, a vocação dos filhos. O Ricardo Filho é o mais velho, que é o engenheiro, como a Jaque falou, a Larissa arquiteta e a Carol administradora, com a vocação de administração financeira, comercial. Na época, o Ricardo Filho, né? Na época, o Ricardo Filho já estava formado, Larissa também já estava formada e eu estava me formando. Né? Então,
cada um já trabalhando na sua área. A Larissa fazia ambientação, recém-formada. O Ricardo Filho já estava no mercado, né, em outras construtoras, já tinha sua experiência. Eu recém-formada, a Carol se formou. E eu me formando. E aí, assim, é aquela história, né? Como a mamãe falou, a gente cresceu respirando construção civil. Fazia parte do passeio, no final de semana, passar em frente o terreno. Passar em frente, o papai tem uma neura, vamos passar em frente e ver se o portão está fechado. Então, assim... Um movimento estranho, Mas né? tem um movimento estranho. Então, fazia parte da gente ter essa vivência da construção civil. Com muitos almoços, a gente sentava, o papai contava como é que tinha sido uma negociação ou um fechamento de um projeto. Então, assim, a gente cresceu escutando isso, né? Então, foi muito natural a gente entrar na construção civil. E acredito que no momento certo, porque foi um momento de pausa na Santa Amaro, a gente com muita vontade de trabalhar e ter o nosso, né? Usando a experiência do papai. E quando começou, a Larissa já formada em arquitetura, imediatamente você já entrou nessa construção aí desse início e você também já começou como comercial financeiro, a Larissa já começou como arquiteta ou as coisas começaram de um jeito e foram se transformando durante o tempo? Cada um foi no seu nicho, né, na sua área, e a Larissa foi para a parte de obra. Eu e o Ricardinho, a gente dividia esse posto Sim. na obra, só que o Ricardinho mudou de setor. O Ricardinho hoje em dia está no Coco Bambu de Campinas. E eu tinha nele uma segurança de... Minha formação é arquitetura. E ele era um engenheiro, né? Então, assim, quando ele saiu, eu falei, e agora? Cadê? Aí a mamãe olhou para mim e falou assim, Lala, é o seguinte, eu quero que seja você. Quantas construtoras têm à frente de uma direção, assim, de uma diretoria técnica e não tem formação em engenharia, né? E aí meu pai veio com uma frase que ele usa muito do Dr. Xisto, que ele fala assim, você não precisa saber tudo. Essa parte é eu que falo, né? Você não precisa saber tudo. Aí a frase do Dr. Xisto mas você tem que trabalhar com os melhores, os notáveis, né, pai, que ele fala. Os notáveis. Então, assim, a administração da obra, eu assumi no começo com um pouco de medo, insegurança, mas a gente vai construindo, trilhando. Vai aprendendo pra caramba no dia a dia. Eu vou dizer que, só te interrompendo, Su, que é sensacional ter uma arquiteta diante da direção técnica, porque a Larissa tem um olhar muito perfeccionista de arquiteto. Então, ela tem a visão da área técnica, só que com olhar de arquiteto. Então, às vezes, uma coisa que o engenheiro quer fazer, aquele preto no branco, ela dá uma pincelada da arquitetura. Ela tem a visão que a beleza é importante, porque o engenheiro é um prático. casamento perfeito, né? E claro que as coisas práticas, elas são mais fáceis de fazer, são mais rápidas, mas a beleza que o arquiteto dá no empreendimento É um olhar diferente. espetacular. Né? Então, isso aí é muito... E é engraçado porque a gente vê muito isso, né? Na faculdade também. Eita, na faculdade eu não trabalho. Eita, arquiteto que engenheiro é aquela coisa que o arquiteto fica inventando coisa e o engenheiro, poxa vida, como é que eu vou executar aquilo, né? Aí ela equilibra as duas coisas. E tem uma coisa na Larissa que eu acho muito importante. Essa coisa de família é muito forte na gente. A nossa família, graças a Deus, é uma família muito forte, muito unida. Nós somos um time muito unido. E ela, quanto família, que ela, né, ela se vê morando lá. Sim. Aí ela vai no salão de festas, mas não tem a tomada de fritar os salgadinhos na hora. E tem que ser lá fora para não ficar Aí cheiro de fritura. A ideia de você se ver usando. Isso né? é Ela muito faz legal. isso muito bem. Isso é interessante também, pelo tamanho que vocês querem ficar. Isso é muito interessante, né? E aí eu queria que o tio Ricardo me respondesse isso também. O que a Hermiranda busca entregar além de um imóvel pronto? Porque já é um pouco disso, né? É um olhar com muito mais profundidade, com mais atenção do que só aquela venda. E isso, um dos motivos que vocês conseguem fazer é pelo tamanho da construtora. Voltando um pouquinho, a Larissa está muito bem na área técnica, na gestão das obras, tá certo? Tem toda uma estrutura apoiando a Larissa. E a Carol, não sei se a Carol lembra, mas
A Carol tem essa veia do comercial, mas ela toma conta da parte administrativa, financeira e comercial. E na parte comercial, não sei se ela lembra, mas eu só vendi um apartamento com ela, o primeiro. Do segundo em diante, ela Eu não tomou. lembrava, não. Foi. A primeira venda da construtora eu fiz com ela, para ela ver aquele. Né, o engenheiro é muito cartesiano, vamos cuidar da parte técnica, mostra o produto, a parte financeira, ou seja, quanto custa, como é que vai pagar, e a parte jurídica, né? E aí, muito assim. Então, você, para não esquecer, tem um checklist para não esquecer nenhuma abordagem junto ao cliente, para ele ter essa visão do imóvel, que é um bem durável. Então, foi feita só a primeira venda. A segunda em diante, ela tomou conta sozinha. Não lembrava disso, não. Pois é. Mas, não, só respondendo a pergunta dela sobre os produtos, né? A gente tem que aliar muita coisa. Qualidade. Tem que ter qualidade, tem que ser bem feito, com qualidade, que é um bem durável, né? E outras coisas, entregar a obra dentro do prazo, juridicamente perfeita, que não só na hora de comercializar, a gente só começa a comercializar quando tem incorporação. Então, a gente, inclusive, leva o selo de obra juridicamente perfeita, que é uma chancela do Sinduscom, que ele verifica tudo, então a gente faz questão de usar o selo de obra juridicamente perfeita, e aí a gente só começa a vender com a incorporação. Então, e a gente só entrega a obra com a verbação da construção, com a BITS. Isso é uma coisa tão óbvia e tão clara que deveria ser, é obrigação. Mas às vezes não é Mas feito. Mas às às vezes vezes vale outros não fazem. frisar isso, que é algo... por alguma circunstância particular de cada um. Mas é uma coisa que a gente busca fazer juridicamente perfeito, com qualidade, dentro do prazo, com transparência junto ao cliente, que isso é fundamental. Em relação ao tamanho que a Su perguntou, né? O tamanho da construtora, onde a gente quer chegar, né? A gente, com quase 15 anos, a gente tinha uma obra em execução, né, por vez. E agora a gente está com 2 obras, né? E essa coisa do tamanho para a gente é muito importante, porque tem uma coisa que a gente não abre mão, que é isso aqui. Essa pessoalidade com o cliente, com o nosso cliente interno e externo, né? Com o cliente, com o funcionário, com o fornecedor, entendeu? Essa coisa de você poder receber os donos, né? Os sócios vão receber o cliente, olho no olho. Chega um cliente para negociar, eu negocio diretamente com a Carol, que está lá disposta, é a dona, né? Você está disposta a fazer o melhor negócio com pros Maria dois. Brownie do lado do café. com Maria Brownie, sim. Eu tenho que ir lá, depois eu vou falar aí do apartamento que eu tenho com eles. Eu acho que eu vou marcar mais reunião lá na construtora, porque aí tem esse café browniezinho do lado, que aí faz a diferença. Então, essa proximidade com o cliente, com o colaborador, a porta lá na obra, não vou dizer que é fechada, não, porque ela é só encostada. O colaborador querendo chegar, ele vai conversar comigo, com o engenheiro, mas eu estou lá também, o cliente querendo apresentar, conhecer o empreendimento, eu faço questão de apresentar, né? Então, essa coisa do olho no olho, a gente não abre mão. E até mesmo, completando aí o que a Larissa está dizendo, às vezes quando o cliente vai comprar um apartamento e tem um receio, né? Poxa, é um construtor, não conheço o acabamento, não tem problema, eu faço questão que vá em alguma obra que a gente já entregou para poder ver o padrão de acabamento, como a gente faz questão de entregar os projetos da gente decorado. Os últimos, né, foram com a Suzana que fez toda a parte de ambientação da área comum. E aí, no último agora que a gente entregou, a gente preza tanto por essa transparência e entregar o que o cliente está vendo, que os clientes ligaram, 2 clientes ligaram para o meu pai, olha, eu estou impressionado, porque o que foi colocado, posto no folder, está lá. Eu vi que está lá. Né? Então, assim, a gente tem muito esse cuidado de executar e entregar e exceder a expectativa do cliente, mas ter sempre essa proximidade com a gente, com os donos. Esse cuidado Isso é tão muito grande, bom. acho que a Su tá carimbada nisso, porque quando a Su apresenta para a gente o projeto de ambientação, Su, esse sofá, um sofá bem orgânico, bem bonito, é possível E aí, executar? vamos colocar, Então, a gente executa esse quadro. Então, Essa isso, cadeira não é muito moderna, será que vai ter na época? Então, assim, tudo isso a gente tem cuidado. Apesar do folder, das imagens tem as imagens meramente ilustrativas,
lá embaixo tem imagens meramente ilustrativas, a gente procura sempre se aproximar o máximo possível daquela imagem, no tipo de luminária, do sofá e tudo mais, até o quadro da parede, numa tonalidade do que está na... A gente tem que fazer já o projeto bem direitinho. A gente tenta se aproximar do que foi apresentado para o cliente, apesar da imagem ser meramente ilustrativa, né? Eu vou só complementar um pouquinho, porque o nosso escritório vai ser embaixo da nossa próxima obra, que é da Barão, que a gente está construindo. Próxima obra não, porque ela já está acontecendo e já está até subindo. E alguns amigos chegam e dizem assim, Ricardo, tá doido? Vai fazer a sede da construtora. Num prédio no mesmo de vocês. prédio, tu vai enlouquecer. 112 clientes. Não, a gente não foge de atender o cliente depois da obra, entendeu? Se realmente tiver sido alguma coisa, porque isso acontece, é normal, né? E a gente vai lá e ajeita, conserta. Agora, tem que ver se foi mau uso ou se realmente é alguma coisa que é da nossa responsabilidade. E também vai ter Maria Brown, né? Vai ser uma delícia. Queria saber de vocês, o que mais muda na cidade quando um novo empreendimento é lançado? Acho que a gente valoriza muito o entorno, a gente tem muito cuidado em escolher onde vai ter o empreendimento R. Miranda, né? Bons terrenos, boas localizações. Tanto que alguns são próximos da abolição e sempre tem aquela expectativa, tem vista para o mar? E a gente fala muito, a gente não vende vista, a gente vende a localização, o produto em si. Mas, querendo ou não, quando a gente escolhe bem o terreno, aquela localização, é inevitável, a gente muda o entorno, a gente tem muito cuidado com o que a gente está oferecendo para a cidade quanto a projeto arquitetônico, e acaba trazendo mais vida. O exemplo do Believe, na Frei Mansueto, 519. Em frente era um terreno baldio, do lado um terreno que era totalmente amarrado, cheio de herdeiro também, outro terreno baldio, que eu chamava o terreno dos gatos, que era cheio de gato, era procriando gato. E tu levando para casa. Cada dia levava um, já tá complicando, né? Mas aí, quando a gente começou a obra do Believe, aquela ambiência já começou a mudar. Já. Na frente, hoje tem vida, né? Na frente do Beach Tennis, do lado agora, onde era esse terreno dos gatos, é um drogazil. Então, a gente trouxe vida e valoriza o entorno, muda né? demais. E a gente procura sempre deixar, assim, ter uma fachada que seja uma fachada simpática, né? Assim, que tenha um verde, que comunique, que as pessoas que estão andando na calçada sintam-se, né, assim, bem abraçadas, né? Naquela coisa, naquele murão cinza, aquela coisa fria, né? Uma coisa aconchegante. Coisa que comunica, ele traz um, né? Com certeza. E eu queria saber como é que é um nascimento, porque é um nascimento, né? E é um filho de 4 anos, mais ou menos 5 anos, mas acontece bem antes disso. Mas como é que é um nascimento de um novo projeto? Como começa? Me falem, vocês estão lá almoçando, conversando, ou passam na rua, veem um terreno e dizem assim, esse terreno aqui é bacana. E aí começam a sonhar, fazer o projeto para aquilo. A gente tem aqui a gente chama internamente esta mulher de alavancadora. A mamãe é alavancadora, né? Às vezes, os 2 últimos, né, o Barão e o próximo, né, que a gente recebeu agora bem recente, a incorporação, não fomos nós que buscamos. Foi um formato um pouco diferente, porque os permutantes, os proprietários, nos buscaram. Acho que o papai pode falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, é um processo normal de que quando a construtora está na hora, na sua esteira de produção, e a nossa é essa, a gente quer ter 2 obras, o ideal que fosse uma em acabamento e a outra em estrutura e uma terceira em projeto. Isso é um tamanho da construtora que, primeiro, dá um resultado financeiro que atende os acionistas, permite que a gente tenha tudo mais sob controle, permite que eu passe nas obras todo dia, permite uma série de coisas. A partir do momento que você tem 5, 6, 8 obras, você tem que ter uma estrutura maior, e você se distancia mais um pouco do seu cliente, porque aumenta muito. Então, quando vai chegar o ponto da gente ter essa terceira obra em projeto, é o momento que a gente vai atrás de terreno. Então, o processo que eu utilizava na Santo Amaro era assim, está na hora de ir atrás de terreno. Então, a gente pega 1 ou 2 corretores, no máximo, de terrenistas que são especialistas em terreno, que era um terreno assim, 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 assado.
Esses 2 caras me traziam 10 opções. Me traziam 10 opções. Eu visitava todos eles e selecionava 3. Dos 3, aí eu levava para o conselho. E aí a gente escolhia para abrir negociação. Então, esse... O caminho normal é esse. Esses 2 últimos que apareceram, eles surgiram naturalmente para nós. Nós somos procurados pelos terrenistas e os proprietários de terreno, né? E chegou para nós. A gente passou a fazer uma negociação comercial e a gente vê qual é a vocação do terreno. Precisa que o proprietário do terreno também, que vai receber unidades no local, fazer a permuta, como a gente chama, né? Esteja querendo aquele produto que tem vocação. Ele concorda. Porque uma coisa é ele querer ir morar num de 1 por andar. Outra é ele querer unidades compactas para investir. Então, a gente tem que também atender isso tudo. A vocação do local, com a vocação do local sobre todos os aspectos. Não só até que você tem mercado também, né? Sim. Então, e com a expectativa do proprietário. Então, é muito desafiador, mas graças a Deus, esses 2 últimos são terrenos muito bons, muito bons. Eu costumo dizer da Dom Luiz para baixo, da Avenida Dom Luiz para baixo. Agora mesmo, a Larissa falou abolição. Abolição pode ser que tenha gente que não sabe o que é abolição. É a Avenida Abolição, que é uma avenida de referência aqui em Fortaleza, a maioria sabe. Mas a Avenida Dom Luiz é uma referência, quer dizer, qualquer terreno da Avenida Dom Luiz para baixo já está se aproximando da beira-mar. é outra ambiência, é o Meireles, Meireles. Tanto é que o da Barão de Studart, da Avenida Barão de Studart, a gente chamou de edifício Barão 272, que é o endereço lá. E o próximo prédio, que é o Vibe Meireles, que é no bairro Meireles, né? E tem esse vibe do bairro Meireles, que é um prédio que está muito bonito mesmo. E é isso. É bom demais. Eu queria também falar uma coisa que eu acho muito importante. Todos esses 2 terrenos, quando os donos dos terrenos chegaram até a gente, como eles estavam maduros no que eles queriam. Eles sabiam tudo da construtora. Então, assim, para quem for comprar, olha, não se preocupe, porque já foi tão investigado pelos donos dos terrenos. Eles sabiam simplesmente tudo da gente e já chegaram, vamos fechar com vocês. Não, Aí tá faltando isso aí só... é tão legal, porque assim, a gente fica até assim, poxa, a gente se sentiu lisonjeados, todos. Né? Tipo assim, poxa, esses 2 terrenos, quantas construtoras procuraram, tentaram negociar e eles disseram, não, nós queremos a fulana de tal. E eles foram lá e bateram na porta. Então, quando surgiram essas 2 oportunidades, os 4 ficaram assim, que maravilha. Muito bom. É um reconhecimento. É um reconhecimento. Isso, eu já ia falar exatamente dessa colheita. Que a gente fruto, plantou, né? Não só a gente, mas ele. Porque esses anos dele de formado... Quantos anos de formado, pai? 44. 44 anos, né? Ainda sem fugir da pergunta de como nascem, Sim. mas ainda falando dele, porque pode ser, esses 2 últimos, né, permutantes, era um negócio da vida deles, quer dizer assim, era o terreno, morou lá, um terreno que ele morou Tem lá. muita história, cresceu, não é uma pessoa que tem 20 terrenos. Não é um investidor, né? E, então, assim, tinha uma Verdade. bala Foi e não com mais podia cuidado errar. ainda. Isso, então eles É o negócio pesquisaram. da vida. Mas além deles, que era um terreno deles, tem casos de investidores, por conhecer a retidão, a forma como meu pai trabalha, também buscaram, que foi o Consonata, isso aí tem... né? Que foi um permutante que quer trabalhar com ele quer trabalhar com a gente em outras obras, ele mostra esse desejo. Então, assim, eu acho que vai muito pelo que ele vem construindo. Pelo que ele construiu, né? Uma vida. Sim. E só concluir uma coisa que ele não queria, mas falando um pouquinho do nascimento da R. Miranda, a nossa alavancadora falou, o nome dessa construtora é R. Miranda. Ele falou, e ele é muito Ficou humilde, meio... ele não queria, é zero vaidoso, e a mamãe, não, mas tem que carregar o nome desse homem que traz tantos valores. Então, o nome R. Miranda traz esse DNA dele, né? Porque os 15 anos aí, quase 15 anos, foi o que culminou para a família de vocês, mas o respaldo é de 44 anos, né? Então, Eu nunca esqueci, um dos primeiros apartamentos que eu vendi
o cliente chegou lá, eu bem novinha, com 23 anos, vendendo um apartamento, aí ele olhou assim, e quem é que está por trás da construtora? Aí eu falei, não, eu sou sócia, tem meu pai, minha mãe, minha irmã. Aí ele... Chame um adulto, né? Foi mais ou menos isso. Aí ele pegou e fez só assim, ó, eu não vou fechar com você, não, você só tem 23 anos. Ele perguntou, quantos anos você tem? Eu, 23. Ele, pois é, pois vamos marcar uma reunião com seu pai. Eu falei, não, perfeitamente. Aí eu chamei o papai, eu falei, pai, esse cliente é assim, assim, assado, é só para ele te conhecer e para ter mais segurança. Na verdade, não, diga. Aí quando foi na entrega do Consonata, ele subiu lá e falou na entrega, né, na festa lá dos condôminos. Facultou a palavra. Aí ele pediu a palavra, ele, olha, eu fui um que cheguei e falei assim, mas ela me entregou exatamente tudo que ela prometeu. Ou seja, eu não estava comprando um par de sapato, como eu brinquei na época dizendo para ela, mas eu estou muito feliz de ter recebido, além do que eles combinaram de entregar, mas tudo isso também vem dele, né? Assim, foi o que é um legado que ele passou para a gente, né? Essa transparência, esse ser muito correto, que é o certo, né? Mas que nem sempre fazem, né? A construção civil, a atividade de construir um prédio é uma atividade muito complexa, que você tem, mais uma vez citando o Chico Medeiros, ele falava que um prédio é um grande sistema composto de vários subsistemas. Isso é a cara dele. E é verdade, com o tempo eu fui compreender isso. Então, para executar isso tudo, com toda essa cadeia de mão de obra, de terceirizados, cadeia de fornecimento, você depende de fornecedores, enfim, e muitas coisas às vezes fogem da nossa vontade. Então, é muito fácil que no final de uma obra o proprietário tenha algum desgaste com o construtor. Sim. É muito fácil disso acontecer, muito comum. comum. E graças a Deus, todas as permutas que a gente fez nesses 37 anos aí, todos, sem exceção, todos os permutantes são nossos amigos. Existe um respeito muito grande. São amigos, porque rapaz, depois disso, eu não quero mais saber desse cara, não. Não existiu isso, graças a Deus. Todos, se tivesse outro terreno, voltariam a fazer negócio conosco. Isso é muito gratificante, agora é fruto de muito trabalho, muita dedicação e, às vezes, correr atrás de coisas que fogem do nosso vontade, do nosso controle, para cumprir o prazo, entregar uma obra de qualidade, com respeito ao meio ambiente, sustentabilidade, é outra pegada importante de se falar também, respeito aos vizinhos, enfim, os clientes internos são os funcionários, os fornecedores, os clientes mesmo que compram os apartamentos, o meio ambiente. Então, a nossa atividade hoje, ela está muito complexa. Ela é muito complexa, não é para amador. Não pense que o cara diz, agora está muito bom construção civil, eu vou... Construir Eu umas vou casinhas. eu tenho um dinheiro Eu vou aqui construir umas sobrando, eu vou casinhas. construir. Se você fizer isso, você tem um dinheiro, quer se associar com um construtor, entre numa SPE, numa sociedade de propósito específico, e faça uma obra. Experimente, mas com um profissional. Uma construtora que tem história, que sabe onde as andorinhas dormem, porque não tá para amador. E por isso a gente vê você falou do Ricardo Filho, né? Engraçado que tem empresas que priorizam engenheiros, porque os engenheiros realmente têm o pé no chão nesse sentido de serem Metódicos. muito sérios, de fazerem conta, de você ver o tamanho do negócio e como ele vai acontecer, Planejamento. porque não tem como, né? Nesse ponto, o arquiteto fazendo o projeto, ele acaba que ele não tem toda essa complexidade tão grande, principalmente assim, um arquiteto de interiores é complexo, a gente trabalha com centímetros, mas a construção civil a gente vê por aí, né, o vida ou morte que está assim, no meio daquilo, uma estrutura mal feita, um prédio cai, uma varanda cai, como já aconteceu aqui em Fortaleza, então é algo muito sério mesmo, de ter um cuidado muito grande. E isso só perdura quando realmente são pessoas que têm muita credibilidade, que têm muita segurança no que faz, né? E uma coisa que eu acho muito bonito também de se ver, como você tocou aí, que são os colaboradores, né? Porque a tia Jaque, ela tem uns que ela chama por apelidos carinhosos, por nomes assim, diferentes, que a gente vê que tem um carinho muito grande. Eu me lembro que a primeira obra que eu fui, eu acho que foi no No Believe, né? no Believe,
e a gente entrou lá para ver alguma coisa e ela saía falando com todos eles e engraçado que eram esses nomes carinhosos com um, com o outro. E a Larissa, mãe, o nome dele, mas é porque é um carinho muito grande de família, né? E eu acho que isso vocês só conseguem por conta também do tamanho da construtora. Então, eu acho interessante esse objetivo de continuar desse tamanho, porque muitas vezes a gente perde a mão quando começa a crescer demais. E aí acaba que o que você mais gosta de fazer, você não faz. Então, às vezes, um arquiteto que tem 15, 20 arquitetos embaixo dele, ele virou empresário. Ele não vai conseguir, muitas vezes, fazer o que ele mais gosta, de estar sentado, passar uma manhã inteira criando. Hoje em dia é tudo no computador, mas eu ainda sou das antigas de fazer com lápis, com lapiseira e riscar. Aquilo ali, quando a empresa fica muito grande, você sai daquele local e vira realmente um grande coordenador, gestor e administrador daquilo, né? Minha filha, deixa só eu fazer uma parte aqui. Eu gosto sempre de remeter tudo à família, porque família para mim é tudo. Então eu tenho muitas famílias. Eu digo que eu tenho a família R. Miranda, eu tenho a família Lar de Clara, eu tenho a família do sangue, de sangue, né? Eu tenho a família do coração. E a família R. Miranda é aquela grande família que eu digo assim, olha, quem é que inaugura a parte comum dos nossos prédios? São os nossos funcionários com as famílias. Esse é um momento, para mim, um momento mágico, porque a família, os filhos, veem o pai saindo para trabalhar e não sabe o que ele faz. Então, nada mais justo do que eles conhecerem um pouco do que o pai faz. Tem orgulho daquilo. Ele tem orgulho do pai. Meu pai fez isso e você vai pular na piscina primeiro do que qualquer Gente, pessoa. que legal. Então, isso aí já é o encontro de famílias que construíram com aquele pai ou com aquela mãe, que, enfim, né? Hoje em dia tem muita mulher na construção civil. Tem. Muita. E outra coisa é que você pensar que a partir dali vai nascer a moradia de outras famílias que virão e que eu digo muito, que vão ser muito felizes, porque aqui existe uma energia muito boa, desde a concepção, a construção e a entrega. É feito com muito gosto, nossos funcionários são satisfeitos. São antigos pra cá. São antigos, existe uma harmonia. É impressionante quando entra alguém que não tem a mesma vibe. Não fica. Não fica. Nem combina, não cola, não dá. Entendeu? Então, isso aí é um legado que a gente também está construindo, né? É muito lindo, é muito lindo. E eu queria saber como é que vocês equilibram a tradição, todo esse tempo aí que vem como experiência, os cabelos brancos, né, tio Ricardo? Não caiu. Com esses novos conceitos, porque a gente vê a grande velocidade de mudança das pessoas, como é que elas estão morando hoje em dia, o que elas têm como objetivo de vida, isso está muito dinâmico, né? Demais, muito dinâmico. E a gente vê que o que era luxo antigamente não é luxo hoje. Necessidade, né? Então, assim, como é que vocês fazem esse equilíbrio aí? Pegando o gancho dos cabelos brancos, né? Eu acho que a gente precisa respeitar a tradição, mas ir se atualizando, né? Acho que a pandemia trouxe muita coisa que mexeu com muita gente e que é um caminho sem volta. E eu acho que, como a gente faz tudo com muita responsabilidade, muito estudo, é isso mesmo. Ainda antes da pandemia, eu lembro que eu conversando com um primo do meu pai, que mora no Rio, arquiteto também, e ele falou da lavanderia compartilhada. Eu falei, caramba, isso é muito legal. Será que tem mercado para isso? Será que eles aceitariam? O apartamento é pequeno e às vezes o cara gosta de cozinhar para amigos, e eu lancei essa ideia, assim, conversando, e ainda não tinha os apartamentos compactos, tinha acabado de ser
né, o índice para apartamentos pequenos, né? E aí era um dos primeiros, e a gente conversando, eu falei, ó, lá no Rio eles colocam mesa de sinuca para espera da roupa. Não era uma sala de jogos, tem a sala de jogos, não, dentro da espera tinha TV, cervejeira, mesa de sinuca. Eu falei, não, isso eu acho que de mais para cá. Mas colocar é bacana. Então, assim, meu pai, ele é muito tradicional, né? Mas ele começou a se abrir mais para esses novos conceitos, e ele permite a gente fazer essa mescla da tradição e com esses novos conceitos. Eu acho que tem que estar aberto para analisar e pesar e estudar, ver se cabe, né? Isso, eu acho que é importante e essa vivência também com viagens, que Sim. vocês fazem muito. A gente esteve no Conecta. Perfeito. E nós 5 estávamos, né? Isso. O que? Acho que 2 meses atrás a gente estava no Conecta Imóveis 2025, em São Paulo. Foi muito rico, além do que o senhor aprendeu de que o homem não usa, a maioria dos homens não estão usando meia. E a calça é curta. O tio Ricardo, o que foi que o senhor mais... Minha filha, os homens estão usando mais meia. Muito engraçado. Mas, assim, é interessante a gente ver o que estão se usando em São Paulo, no Rio, nessas grandes capitais, essa tendência lá fora da construção civil, e esse novo consumo que está acontecendo, porque assim, interfere totalmente nas áreas comuns que a gente faz, no tamanho do apartamento. A gente vai falar aí do próximo, do Vibe, mas isso tudo eu acho que tem que ser estudado, mas também não ter aquela pressa tão grande, né? Sim. Eu acho que o testar, que isso é que toda essa tradição, ela testa um pouco, você não vai... Não testa tudo de uma vez. Tudo de uma vez, você tem um pouquinho de calma, mas você está super antenado com tudo e vê se aquilo encaixa no nosso momento, na nossa cidade, no nosso público. Produto, né? Assim como a lavanderia tem o cowork, vestiário masculino e feminino. O pet place, gente. Pet place. Hoje a gente pensa mais no pet place do que no playground. Porque hoje pet é uma realidade enorme, principalmente no Vibe, né? O que a gente vai falar um pouquinho, porque às vezes são famílias que às vezes não têm filho ou não querem ter filho. Ou investidores. Às vezes são pessoas que estão numa idade mais avançada e não estão mais com filho dentro de casa. E assim, eu acho que vocês já falaram, mas vamos resumir isso. Qual é o legado que vocês querem deixar para o mercado da nossa cidade de Fortaleza, através dessas construções, através do nome de vocês, R. Miranda, que leva o nome da família? Transparência. Qualidade, solidez. Seriedade. A retidão e a ética. Entregar o que se propôs e ainda mais, que é uma coisa que a gente sempre procura fazer. Entregar mais do que está prometido. Exceder a expectativa do cliente é um desafio muito grande. Fazer o que prometeu é obrigação, mas fazer um pouco mais e ceder na expectativa do cliente, entregar obras bonitas para melhorar a paisagem da cidade, obras bonitas e bem construídas. Juridicamente perfeitas. E com respeito ao meio ambiente. É muita coisa. É muita coisa. É complexo, mas é muito bacana. E como antes de entrar no Vibe, como é que é trabalhar os 4 juntos? Deve ter muita coisa engraçada, deve ter coisas realmente que são desafiadoras, mas o que vocês podem dizer aí de uma coisa bem desafiadora e de uma coisa muito boa? Eu acho que o respeito tem que haver sempre, né? Se enxergar como um sócio, saber separar bem, deixar bem delimitado o CPF e o CNPJ. Nós almoçamos não é fácil, todas... não. Não é fácil. Bem não difícil. Tanto que, assim, todas segundas e quartas nós almoçamos na casa deles. Eu, Carol, os netos, né? E a gente sempre fala, pai, principalmente o papai que está sempre trazendo um assunto, mas eu entendo porque ele quer aproveitar que está todo mundo junto ali, mas ali não é uma reunião de trabalho, é uma reunião de família, né? Pai, agora não, dá 2 horas em ponto. Pronto, agora a gente pode falar. Bora, vamos tomar um café aqui com o Valente. Né? Saber aproveitar aquele momento ali em família. E o contrário também, porque a gente tem reunião de diretoria toda segunda de manhã. E às vezes a gente está empolgado do final de semana e aí começa aqui às 3, papai. CNPJ, né? Tipo assim, bora aqui, reunião de diretoria. Eita, 3 mulheres juntas? Então, a gente tem que ter essa... E ele fala, quando eu tô aqui no escritório, vocês conversam demais, eu não me concentro.
dentro. Mas ninguém pode falar nada. Eu procuro enxergá-las não como minha esposa, como minhas filhas, mas sim como minhas sócias. Porque eu digo, Larissa, eu sugiro que você faça isso. Larissa, eu estou mandando que você faça isso. De Não, jeito nenhum. eu sugiro, eu me policio muito para isso. Porque É difícil, né? é difícil, porque ainda bem eu tenho que escutar. Não, pai, será que não era melhor assim? Não, e teve Então uma vez tem que ouvir também. que eu achei a coisa mais linda, foi ele falando assim, a gente, Larissa com filho pequeno, eu com filho adolescente, aí ele, olha, eu sei que é difícil vocês, eu na época de vocês, a mãe de vocês que fazia tudo, vocês duas tocam casa, cuidam de menino e são empresárias. Mas assim, eu achei bonitinho no dia que ele falou isso, porque realmente a Não, gente o mundo também delas é bem mais complexo do que o é meu. bem mais A complexo. Jaqueline sempre absorveu todas essas coisas e me deixou livre para trabalhar. Negócio de gripezinha de menino, levar para o médico, eu não ia, não. Eu só ia quando era caso de cirurgia. O Ricardinho foi se operar de apendicite, aí eu fui. Mas negócio de gripezinha, tosse, eu não ia, não, eu trabalhando. Então, assim, é bom, porque, né, assim, ele já pensou se a gente fosse sócio sem ele ser nosso pai? Ele não ia ter essa simpatia de saber, olha, eu sei que... Mas, né, assim, então, assim, tem um lado bom, claro, como tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é só porque, realmente, a gente, às vezes, em momento em família, tá aqui, a família inteira, a gente tá falando de trabalho. Né, assim, a gente tenta ter esse cuidado, mas, às vezes, é inevitável. Só querendo trazer para a atualidade, a banda hoje não toca mais assim não, viu, meu filho? Eita, Porque a mulher trabalha tanto quanto o às homem. vezes até mais. Como foi? Não, tá Eu sou certo. grato por isso. Mas Possibilitou. hoje todo mundo, marido, mulher, todo mundo tem que estar ali se ajudando, colaborando. Também, né? Que na época. Aí é tanto que hoje a mamãe tá todo dia lá no escritório comigo. E eu dou graças a Deus que ela tá lá comigo, porque eu falo, não dou conta, eu vou me demitir. Teve uma vez que eu disse que ia me demitir. E aí eu falei, mãe, ótimo que você tá aqui do meu lado, porque eu não dou conta de fazer o administrativo só. Entendeu? Então, assim. Na época que a gente era pequena, a mamãe estava lá, dando todo o suporte. Hoje, ela está dando suporte de outro jeito. Ela está dentro do escritório, e eu adoro. E uma coisa que eu acho assim, que para nós é muito desafiador, mas que a gente tem que ter esse cuidado também do papel como mãe, né? Sim. Nós empresárias. Então, a tia Jaque, na época dela, ela teve mais tempo para se dedicar aos filhos. Então, eu acho que isso cabe a nós, mulheres, a gente entender esse nosso papel e não querer também fazer o papel de homem. Eu acho que a mulher tem o seu papel, eu acho que eu não sou daquela de dizer o feminismo e tem que ser tudo igual, tem que ser tudo igual, não. Eu acho que o papel de uma mãe é tão importante para os filhos, vocês foram super bem criadas e cuidadas e educadas porque vocês tiveram uma mãe mais perto. Então, que a gente tem essa sabedoria de equilibrar e de saber esse tempo aqui é do meu filho e do marido, filhos e tudo, para a gente poder construir uma família sólida igual a de vocês, né? Vocês estão juntos aí há tanto tempo. Então, vamos finalizar falando do Vibe Meireles. Nós estamos em outubro de 2025, porque o podcast o YouTube ele fica aí a vida toda, né? Então, eu queria marcar um pouco esse tempo, porque a gente vai já fazer o lançamento, e eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque é um produto assim tão incrível, que meu marido corretor, a gente disse, a gente precisa ficar com um desse para investir, que a gente tem que falar um pouco nessa atualidade. Eu quero mostrar para minhas amigas que às vezes a gente deixa de comprar coisas que a gente quer e a gente acha que não tem dinheiro de comprar 1, 2 imóveis desses, e a gente tem que ter, na verdade, uma cabeça, uma educação financeira, de pensar no futuro, de saber que aquilo ali, mais na frente, você começa a investir em 1, em 2, em 3, quando você tem vários apartamentos que estarão trabalhando para você na sua velhice. A rentabilidade de um já está pagando o outro. Exatamente. Então, isso é algo incrível. Então, eu queria finalizar falando do Vibe, falando um pouquinho dessa maravilha que é esse empreendimento com estúdios de vários tamanhos, numa localização incrível, que é ali perto da Praça Portugal, né, que é depois da Dom Luiz, pertinho da Desembargador Moreira, que é uma avenida incrível, muito de pedestre e tudo.
você já vai descendo, já vai correndo ali para a beira-mar. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele e sobre esse lançamento aí que está chegando. Quem vai falar? Eu? Pode falar. Todos. O Vibe, eu tô O assim... projeto do Oswaldo. É um né? projeto do Oswaldo, Tá muito ambientação da área, né, como é da Sul. E, assim, cada projeto novo, né, que vem, a gente fica mais apaixonada ainda, porque a gente vê o que é que a gente poderia ter melhorado no anterior e faz no atual. Então, assim, o Vibe, ele tá chegando pra gente como um projeto disruptivo, né? A gente tem uma fachada que conversa com a rua, vai deixar a ambiência ali daquele quarteirão mais agradável, mais arborizada. A gente vai colocar na esquina uma cafeteria que vai dar... Maria Brown. Vai ser Maria Brown. Possivelmente Possivelmente Maria Brown, mas vai dar assim, um conforto para quem tá morando lá no prédio, pelo fato de ser uma cafeteria, a gente, né, poder atender. Então, são apartamentos de várias metragens, a gente tem de 28, 37, 47, 56 e 62 metros. A gente conseguiu atender vários públicos em um único empreendimento, né? E no coração do Meireles. Que conversam entre si, porque eu acho legal que essa metragem, ela ainda está dentro de um público coeso, né? Então, eu acho que são metragens diferentes, a gente fez vários projetos de apartamento, um quarto, só o estúdiozinho, 2 quartos, né? Então, isso eu acho que é bacana porque tem possibilidades para vários públicos. O bacana do Vibe é isso que você está falando, né? Ele fica bem para um estudante que está vindo, que mora, tem suas raízes no interior e vem estudar em Fortaleza. Ele vai ficar num lugar maravilhoso, com segurança, perto de tudo, pode fazer tudo a pé. Essa é a vibe do Meireles, Esse né? projeto do Oswaldo, ele convida ao andar a pé. O Oswaldo, nosso arquiteto, ele mora perto, por ali, ele vai às vezes de carro, mas ele gosta tanto de andar a pé, que acontece dele voltar do escritório a pé e esquecer que deixou o carro lá. Então, assim, essa é sentir a vibe do Meireles. Quando o Oswaldo, né, o nosso arquiteto, ele foi fazer... Ele, olha, eu vou deixar isso aqui como eu, Oswaldo... Gostaria. Não, e né, assim, também. ele é consumidor, ele enxerga, Meireles, porque né? ele é consumidor de andar a pé, ele mora ali na região. Então, ele fez, quando ele apresentou, a gente não vamos mudar nada, tá perfeito, tá lindo, convida a pessoa a caminhar ali. Muito bom. Quando a gente foi agora para o Conecta, aí nós dissemos, não vamos ficar em hotel. Vamos ficar e vivenciar como é estar num Airbnb, do apartamento estúdio. E eu fiquei, a gente se arrumando para sair, todo mundo ficava ali sentado um pedaço, ia chegando. Eu digo, olha aí, observa o público. Muito estudante, saindo com a mochilinha. Outras pessoas a gente via que estavam ali a trabalho. Tinha também gente mais idosa, que vinha, também estava entrando já com a sacolinha do mercado, né, que eles chamam mercado e tudo. E eu digo, olha aí, esse é o público. E aí, outra coisa, né, assim, só para complementar, tinha 2 cafeterias do lado. Então, como era legal ter a cafeteria do lado, porque a pessoa desce, pega ali o café, pega ali o lanche, sobe, não sei o quê, e daqui a pouco já está saindo para ir trabalhar com a mochila aqui nas costas, passa o dia na rua. Então, assim, a gente vivenciou a praticidade. E outra coisa que eu vou além do compacto, né, é que as pessoas, quando viajam, vou dizer pela nossa experiência, a gente não quer a frieza de um hotel, né? Porque aquele quarto de hotel é tudo igual, tudo igual. Quando a gente vai para um apartamento desse, ele tem um aconchego de uma casa, ele tem um aconchego de lá. Então, tem, assim, a gente sente essa diferença, né? A diferença de estar num quarto de hotel e num quarto de um apartamento que foi decorado, que foi pensado, que tem uma cor, dá um aconchego de casa e um conforto além do que você tem na sua casa. Você vive muito mais aquele, você ficando no exterior também, você vive aquilo ali, você vive mais a cidade, Dia a dia você do vive o Meireles bairro, ali, no caso. Ou seja, é um produto para morar, para investir, e nós já estamos com a incorporação registrada na 4ª zona, no cartório de registro de imóveis da 4ª zona. E já temos o selo de obra juridicamente perfeito
do Sinduscon Ceará, que é uma chancela Então, do quem quiser sindicato. comprar, é só me procurar. E eu quero fazer outros vídeos lá. A gente está fazendo apartamento decorado, então vai ser muito bom para a gente falar mais, para a gente falar do estúdio, falar das possibilidades e o que a arquitetura pode oferecer para um apartamento compacto, que é muito bom também. Obrigada, gente, foi maravilhoso. A gente que Prazer agradece. adorei. enorme, muito bom. Obrigado. Obrigada e obrigada por nos assistir. Se você gostou, compartilha, curte. Eita. É isso aí, olha aí. Eu quero ficar aqui também. E essa é minha peraí. filha loura, ela é minha Pera filha aí que eu tenho que loura. estar aqui junto. Tem que ficar aqui também. Obrigada, gente. E é Obrigado. isso. É uma família, são empreendedores e fazem parte aí dessa cidade, dessa construção aí. E a gente está junto. Obrigado. Obrigada. Obrigada.